Nesse livro ele busca compreender, né, meus acontecimentos, a história da minha vida com a palavra. Ele busca compreender pela construção da memória como a escrita me salvou. Da morte simbólica, né, que é uma vida sem sentido, e talvez da morte concreta, né, da eliminação. E essa crise, ela é atravessada por uma espécie de uma trindade que eu identifico hoje, depois do livro ser publicado, e que a crise continua, né, que é a impotência, a insuficiência da palavra, e a palavra como instrumento de violência e de dominação, né, a palavra escrita. Então, vou começar com um sonho, porque para mim é muito difícil falar em público, né? Não é à toa que eu escrevo. E eu tenho muitos pesadelos antes de falar, quando eu estou na véspera de falar em público. E dias atrás eu tive tinha outro debate lá em Minas, e eu tive uma noite de pesadelos. Meus pesadelos são assim, tipo, não sei se vocês viram aquele filme Depois de Horas, assim, que eu sempre tento chegar para falar e nunca consigo. Acontecem coisas, tem terremotos, tem maremotos, tsunamis, e eu nunca consigo chegar, e as coisas acontecem. E aí nesse pesadelo eu finalmente chegava no lugar do evento para falar com as pessoas. Eu estava toda arrumadinha, né, como eu tentei estar aqui hoje. E aí, quando eu olhei assim no palco, eu estava sem sapatos, eu estava descalça. Meus pés estavam nus. E aí, né, na minha interpretação, assim, um pouco tá de pé descalço, tá sem palavras. E, de certa forma, eu estou lançando um livro sobre as palavras, mas eu me coloco diante de vocês sem palavras também. Essa crise, né, das palavras, eu acho que eu começo a perceber ela a partir de 2011. Quer dizer, a partir de 2008, o resultado acontece em 2011, mas em 2008... eu comecei a trabalhar com a questão da morte, a morte na reportagem, não a morte violenta, não a morte por terremoto, por catástrofe, não a morte por bala perdida, por acidente, que é o que a gente vê nos jornais, mas a morte que a maioria de nós vai ter, e por isso é a morte escondida, né? A morte que se passa dentro dos hospitais, a morte por doença, por velhice. E naquele momento eu acompanhei os últimos 115 dias da vida de uma mulher com câncer incurável. E em certo ponto eu percebi que eu ia precisar de uma outra voz para além da reportagem, que a voz da reportagem não dava conta, que havia certas realidades que só a ficção suporta e, portanto, eu teria que criar uma voz na ficção. E aí, nesse momento, surge meu primeiro romance, que é Uma Duas, né, que eu já tive uma outra vez aqui também, a convite da Poa, para falar sobre isso. E quando eu acabei de escrever esse romance, eu entreguei, e escrever um romance é algo que me deixou bastante dilacerada, e imediatamente eu fui para uma reportagem que era para um livro que marcou os 40 anos da Organização Humanitária Médicos Sem Fronteiras. E eu fui para uma região de doença de Chagas, na Bolívia. A Bolívia é o país com maior prevalência de doença de Chagas no mundo. Doença de Chagas é uma das doenças negligenciadas, né? Aquelas doenças que podiam ter cura, né? Podiam ter um tratamento mais eficaz, mas não tem, porque a doença de pobre e a indústria farmacêutica não se interessa por essas doenças que não dão dinheiro para o mercado. E nesse momento eu tive um encontro. Para vocês entenderem um pouco, eu vou ter que trazer um pouco da atmosfera dessa reportagem. O que é a doença de Chagas na Bolívia? Porque a gente sabe, né, Chagas é uma doença transmitida, né, o barbeiro é o vetor da doença, né, que transmite protozoário. Lá na Bolívia, a gente tem que para entender essa doença, o que é uma doença, porque uma doença é muito mais do que uma doença é a vida, é a morte, é tudo que acontece ao redor, senão a gente não entende o que é uma doença. A gente tem que se colocar num povoado boliviano, sem luz, e quando está naquela casa de paredes de barro e de cobertura de palha,
E quando escurece, a gente está falando de centenas de barbeiros, que eles chamam lá em Quechua de vinchuca. Centenas de barbeiros caem sobre as pessoas. Vinchuca em Quechua significa deixar-se cair. Então, para ter uma ideia do que é, a vinchuca para eles é onipresente, porque para eles, desde que existe um mundo e desde que se nasce, que se morre, tem vinchuca. Então, uma das mulheres que eu entrevistei, a Cristina, que hoje está morta por causa do Chagas, ela me explicava assim: 2 dos meus irmãos morreram ainda crianças por causa da vinchuca. E eu fiquei pensando, mas como, né? Porque o Chagas ele demora muito tempo para matar. Então ela me explicou que tinha tanta vinchuca, que as crianças se engasgaram. Elas morreram porque entalou as vinchucas na garganta e elas morreram asfixiadas. Então é disso que se trata, é desse nível de vinchucas, de barbeiros que se trata, é nesse nível de horror que se trata. E uma das histórias que eu conto, eu acompanho uma família chamada Cotrina Veisaga, onde todos tinham Chagas. E a menina mais nova, a filha mais nova dessa família, se chama Sônia. E quando eu a entrevistei, quando eu conversei, quando eu a conheci, ela tinha 11 anos. A Sônia é uma criança linda, mas é uma criança com olhos de velha. E quando a gente é repórter e anda pelo mundo, a gente sabe que quando tu encontra uma criança com olhos de velha, é porque aconteceu um crime ali. E a Sônia tinha olhos de velha porque ela tinha que conviver dia após dia com a morte. Com a ideia da morte, com a ideia do morrer. Não como a gente convive, que a gente sabe que um dia vai morrer, que um dia vai perder, mas a gente se esquece, porque é preciso esquecer. A Sônia não podia esquecer, porque a morte estava ao redor da Sônia e ela também tinha Chagas. E quando eu vou me despedir dela, ela me agarra pelos 2 braços e me diz: não me deixe morrer. Era um pedido para mim, era um pedido diretamente para mim. E a minha vida toda de repórter, eu acreditei no poder da história contada. No poder da história contada, no poder da narrativa como instrumento de transformação do mundo, como instrumento de transformação das realidades injustas. Mas naquele momento eu percebi que contar a história da Sônia para o mundo não era o suficiente para salvar a vida da Sônia. E eu, que sempre olho nos olhos das pessoas, eu vi que o meu olhar se desviou e bateu pelas paredes esburacadas da casa dela. E tudo o que eu pude dizer era: eu vou contar a tua história para o mundo. Mas tanto eu quanto ela sabíamos que era pouco. Quando eu voltei dessa viagem, que é uma viagem profunda, que é muito mais do que uma viagem para outra geografia, para uma geografia interna, externa, eu caí num maior buraco da minha história de escritora, porque eu tive o meu primeiro grande confronto com a impotência. A gente tem um confronto cotidiano com a impotência, mas esse foi o meu grande confronto, porque eu pensava que não tinham palavras que pudessem salvar a vida da Sônia. E se eu escrever não era o suficiente para salvar a sua vida, para que escrever? Então eu passei 2 semanas paralisada, foi a única vez, porque escrever sempre foi um instrumento de conseguir transformar a dor de dentro em palavra, em corpo, em algo que pudesse viver e que me deixasse viver. E pela primeira vez eu paralisei e por 2 semanas eu não consegui escrever uma linha, até que eu fui capaz de entender que eu precisava cumprir o meu pacto com a Sônia e contar a história dela para o mundo, ainda que não fosse suficiente. Eu tive que entender que era o possível, e o possível é sempre muito e pouco ao mesmo tempo. Nesse momento, esse livro, Meus Desacontecimentos, ele estava com uma parte escrita. Era a parte em que eu escrevia
sobre as pessoas anônimas que tinham me tornado quem eu sou. As pessoas anônimas que tinham me ajudado a encontrar a palavra, que tinham me ajudado a construir um corpo de letras que me permitisse viver. Mas nesse momento, esse livro mudou de rumo. Ele mudou de rumo porque eu precisava buscar na infância, fazer esse percurso na infância, esse percurso da memória, para tentar entender como a palavra tinha me salvado. Entender que a palavra salvava, para imediatamente nos lançar de novo no abismo, porque nada salva, né? Eu precisava resgatar o meu corpo de letras pela escrita, esse corpo de letras que naquele momento se desmanchava em mim. Esse livro foi o mais difícil para mim, esse é o meu 6º livro, e foi o mais difícil de ser lançado. Porque lançar esse livro para mim era de uma nudez tão nua, que eu sentia que no lançamento eu ia estar nua em praça pública. E eu tinha dúvida se eu poderia suportar essa nudez, se eu poderia suportar o olhar sobre essa nudez, o olhar sobre o meu corpo letra, porque esse livro é o meu corpo letra, é o meu corpo de palavras. Então, lançar os meses, as semanas que antecederam o lançamento desse livro foram dolorosos. Eu tive uma insônia crônica, e durante o dia eu tinha sobressaltos, mesmo acordada, quando eu pensava que eu ia lançar esse livro, por causa dessa nudez. E aí a gente passa da impotência para a insuficiência, que esse livro foi lançado, e quando ele foi lançado, eu entendi que esse buraco, o da insuficiência da palavra, eu vou ter que carregar para sempre. É com ele que eu tenho que andar por esse mundo. Eu acho que envelhecer é acumular cadáveres também, né? E no meu caso, como repórter, as mortes reais e simbólicas que a minha escrita não pôde salvar, elas hoje me pesam, né? Eu estou naquele momento, com quase 30 anos de andanças por aí, escrevendo sobre a vida das pessoas. Estou naquele momento em que há mortes demais. E aí eu me lembro, para mim, tem uma escrita do Primo Levi, nesse livro, que é A Trégua, em que ele fala sobre o Urbinek, que é um menino. Eu vou ler 2 parágrafos, porque isso se tornou muito importante para mim nesse momento, nesse pós meus desacontecimentos. O Primo Levi escreve assim: Urbinek era um nada, um filho da morte, um filho de Auschwitz. Aparentava 3 anos aproximadamente, ninguém sabia nada a seu respeito. Não sabia falar e não tinha nome. Aquele curioso nome, Urbinek, fora-lhe atribuído por nós. Talvez por uma das mulheres que interpretara com aquelas sílabas uma das vozes inarticuladas que o pequeno emitia de quando em quando. Estava paralisado dos rins para baixo e tinha as pernas atrofiadas, tão adelgaçadas como gravetos. Mas os seus olhos, perdidos no rosto pálido e triangular, dardejavam terrivelmente vivos, cheios de busca de asserção, de vontade de libertar-se, de romper a tumba do mutismo. As palavras que lhe faltavam, que ninguém se preocupava de ensinar-lhe, a necessidade da palavra, tudo isso comprimia seu olhar com urgência explosiva. Era um olhar ao mesmo tempo selvagem e humano. Aliás, maduro e judicante, que ninguém podia suportar, tão carregado de força e de tormento. Urbinek, que tinha 3 anos e que nascera talvez em Auschwitz e que não vira jamais uma árvore. Urbinek, que combatera como um homem até o último suspiro
para conquistar a entrada no mundo dos homens, do qual uma força bestial o tinha impedido, o teria impedido. Urbinec, o que não tinha nome, cujo minúsculo antebraço fora marcado mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz. Urbinec morreu nos primeiros dias de março de 1945, liberto, mas não redimido. Nada resta dele. Seu testemunho se dá por meio de palavras. Agora, com as pessoas com quem eu falei, esse prazo se estendeu porque... E eu lembro agora que a gente está, né, com ebola, e os meus amigos que fazem trabalho humanitário na África com ebola, eles me contam que ao redor dos centros de saúde está se criando vários urbinecs, que são as crianças, filhos de pais que morreram com ebola e que a comunidade não quer acolher porque tem medo. E essas crianças se criam ali ao redor do centro da saúde sem nome. A vida delas não existe. Elas queriam viver e elas morreram. Essa é a insuficiência das palavras. É uma insuficiência. A fome, para mim, eu encontrei muita gente com fome, contei a história de muita gente com fome, e a fome é sempre exasperante também nas palavras, porque tu não encontra palavras para dizer o que é uma fome. Eu, agora na Copa do Mundo, eu cobri a Copa do Mundo pela Folha de São Paulo, acompanhando a seleção brasileira, e eu fazia um pouco, sempre, as margens. Em Fortaleza, antes da seleção jogar, eu entrevistei um menino que era da seleção brasileira de meninos de rua, cujo capitão do time tinha sido assassinado aos 14 anos de idade. Um menino chamado Vinícius. E o Vinícius, ele chegou com raiva e ele não queria falar comigo. E, de repente, ele abriu a cozinha da ONG onde a gente estava. Depois eu fui para a casa dele, mas a gente estava nessa ONG. E aí o Vinícius comeu 2 pães, assim, sofregamente, e ele não conseguia falar porque ele tinha fome. E quando ele terminou de comer os pães, ele me disse: "Tu é estrangeira, né? Tu não entende bem o português." E aí eu me dei conta que era verdade, que eu era estrangeira e só como estrangeira eu podia me colocar naquele mundo, e que eu não entendia bem o português, a riqueza do português dele. Então a fome é um desses exemplos daquilo que não cabe nas palavras. Talvez a única pessoa, quer dizer, quem mais perto chegou de botar a fome nas palavras foi a Carolina Maria de Jesus, a primeira favelada a escrever um livro no Brasil, Quarto de Despejo. E a Carolina, que muita fome passou, escreveu assim: "A fome é amarela." Então a vida nunca cabe nas palavras. A vida sempre escapa das palavras. E por fim, né, nessa trindade que eu acabei formando, é a escrita, a palavra escrita, que para mim sempre foi libertadora e às vezes salvadora. A escrita como instrumento de violência e como instrumento de dominação. Porque historicamente no Brasil a escrita foi usada pela elite como instrumento de dominação. E eu, na última década, eu tenho andado entre os meus principais projetos pessoais, e tá as minhas andanças pela floresta amazônica, em vários pontos da floresta amazônica, com as populações ribeirinhas. E ali eu testemunho a escrita como instrumento de dominação, porque essas comunidades estão lá há séculos, e toda a memória delas, que é uma memória oral, ela é interpretada, decodificada por esse mundo
outro que é o nosso como algo que é menor, porque não é escrito. E os documentos falsos dos grileiros são considerados mais legítimos do que a memória oral dessas comunidades. E recentemente eu tive com uma comunidade chamada Montanha Mangabal, que tem uma história muito bonita e muito trágica, porque como a maioria das comunidades ribeirinhas da Amazônia, são nordestinos que foram carregados para lá, no tempo em que a borracha era lucrativa, e viveram lá num sistema de análogo à escravidão, enquanto a borracha deu dinheiro. E quando a borracha deixou de dinheiro, eles foram largados na floresta e viveram por sua conta durante mais de um século. E viveram e criaram uma relação profunda com a floresta. E cada vez, a única vez que o Estado toma conhecimento deles é pela violência, é para expulsá-los. E essa comunidade, quando ela estava à beira de ser expulsa por uma grande grilagem de milhares e milhares, milhões de hectares, teve um trabalho muito bonito de um procurador da República, de um pesquisador, que começaram a recuperar a memória oral das pessoas. Recuperar não, porque a memória oral deles estava completamente viva, mas para transformar essa memória oral, levar ela para a palavra escrita, procurando registros entre os viajantes que passavam por lá, e foram construindo para provar que eles estavam lá há 150 anos, que eles pertenciam àquela terra. Não a terra pertencia a eles pertenciam àquela terra. E a principal fonte de informação era uma senhora cega, a Dona Santa. A Dona Santa era aquela cega que enxergava. E foi assim que eles foram resgatando, tornando a memória oral e passando ela para o papel. E aí eles conseguiram ser reconhecidos como alguém que pertencia àquela terra. Mas hoje, de novo, o governo quer barrar o rio Tapajós e, de novo, eles serão expulsos. E eu tenho contado a história dessas comunidades, e cada vez que eu conto a história delas, que eu entrevisto aquelas pessoas que não sabem ler nem escrever, mas leem a floresta e se inscrevem na floresta de uma forma que eu jamais vou alcançar, e para tornar elas visíveis, eu transformo a voz delas em palavra escrita, eu me sinto ao mesmo tempo cometendo um ato de violência. Porque, de novo, para serem escutadas, eu preciso transformar em escrita uma memória que se inscreve nelas cotidianamente. Então, nesse momento, quando isso acontece, quando eu entro nesse conflito, de usar a palavra escrita, que é um instrumento de dominação, para torná-las visíveis, essa é uma palavra que eu sinto que ela atrai. Então essa é a crise com a palavra escrita que atravessa meus acontecimentos. E eu tenho tido depoimentos de leitores, que me contam que ao ler o livro, eles passaram também a buscar os seus fios de memória que lhe permitiram construir uma vida, dar sentido para uma vida, uma memória. Eu entendo memória como a escolha entre o que lembrar e o que esquecer. A memória, entendo a vida, a nossa vida é sempre a nossa primeira ficção, aquilo que a gente escreve, em geral nu e com tão pouco. E esses sentidos, numa vida viva, a memória está sempre em movimento. Ela nunca é algo dado, nunca é algo fixo. A memória é movimento. E quando as pessoas me falam que elas foram resgatar os fios, para mim esse livro é uma busca de fios, mas não uns fios que a gente desenlia, mas fios que a gente emaranha. É uns fios que a gente faz um novo novelo, um novo emaranhado. É um movimento de emaranhar-se.
que, no fundo, eu só acredito nesse movimento de emaranhar-se. E a minha profunda crise, né, que atravessa esse livro, ela só pode ser por mim suportada escrevendo. E esse não é um detalhe. Então, por enquanto, é isso. Eliane, obrigada pelas tuas palavras tão fortes, tão profundas. Quero dizer da satisfação de estar aqui com vocês. A nossa ideia é de poder falar alguma coisa das impressões de leitura, né, do livro dos meus desacontecimentos, e também depois abrir a palavra para que vocês possam entrar na conversa de alguma forma. Eu queria te dizer, não a respeito do livro, mas a respeito disso que tu falasse agora. Ontem nós estávamos num seminário onde a gente assistia um filme do Samuel Fuller, que é um filme que ele era soldado na guerra e filmou o dia de libertação de um campo de concentração, e que era alguma coisa, vamos dizer, do horror, e que e isso é filmado. Ele fez os notáveis da cidade. Esse campo ficava a 200 metros da cidade, e esses notáveis da cidade que diziam que não sabiam, que não tinham ouvido nada, que não sentiam o cheiro, que não tinham nenhuma noção do que acontecia, ele fez esses homens tirarem os cadáveres que estavam, né, amontoados, vesti-los e atravessarem a cidade com esses corpos e realizar o enterro, como um trabalho de marcar a importância de não ficar numa posição de não querer saber nada. Então, acho que tem a ver com as palavras do Primo Levi que tu trouxesse, e também com essa posição de carregar o buraco, poder suportar, atravessar carregando o buraco, o que é muito diferente da posição de não querer saber nada disso, né? Mas eu vou trazer, então, um pouco das minhas impressões sobre o livro, onde, paradoxalmente, tem isso que a Eliane traz, que é essa proximidade, a proximidade dos limiares. Então, a morte está muito presente, mas também, paradoxalmente, o quanto esse não recuar frente aos limites também produz uma profunda afirmação da vida. Então, tem momentos no teu livro que também são, vamos dizer, das descobertas, da magia da leitura, né, de tantas coisas que, ao mesmo tempo, isso te permite recolher nessa coragem, né? Eu vou puxar 2 fios. Tu começas o livro dizendo, bom, agora eu vou falar da narradora, né? Já não é mais a Eliane, é a narradora aqui com a qual eu me acompanhei e criei intimidade. Então, essa narradora diz, como contadora de histórias reais, a pergunta que me move é como cada um inventa uma vida. Como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa. Como cada um habita-se. E esta é a minha memória. Então, aqui nós temos, de saída, essa questão de inventar uma vida, o paradoxo da história real e da invenção. Porque, eu acho que a Eliane já disse isso, uma vida depende da forma que nós vamos poder contá-la também. Depende da posição em que a gente conta. Isso vai poder dizer e tomar posição numa vida, né? Então, aqui entram as versões, as ficções, as formas de dizer o possível frente ao buraco do impossível. Em torno disso tu falou. Quer dizer, tem algo do impossível que as palavras nunca vão poder dar conta, mas, ao mesmo tempo, o nosso trabalho é poder fazer essa trama de tecer algo, mesmo que com o simbólico a gente nunca vai poder recobrir o real, né? Eu me lembro me lembrou muito o Manuel de Barros, o poeta, o teu livro, porque, de alguma forma, ele também tem uma desbiografia, né? Desbiografia oficial do Manuel de Barros, que se chama Só 10% é mentira. O resto é invenção. A gente pensa que ele vai dizer verdade, não, o resto é invenção. Então, nesse trabalho da invenção,
vai se colocando essa questão de que a verdade, isso é o Lacan que diz, aí puxando, né, um pouco a brasa para, enfim, para o nosso território, a verdade tem a estrutura da ficção. Então, nunca se pode dizer a verdade toda e sempre ela vai estar podendo ser dita pela ficção. O Freud tem uma paciente do Freud que se descobriu agora há pouco tempo uns diários, e ela então está contando de trechos da análise com Freud, se chama Ana G. E então ela vai falando, e ela lembra de um livro do Schnitzler, que é A Flauta do Pastor, e aí quando ela diz isso, o Freud diz, esse é teu conflito. Coisas, vamos dizer, A Flauta do Pastor tem a ver com algo que ela escutava, com a sedução e tal, então também trazia o trabalho de como tem algo do escritor e da ficção que também pode estar ali para poder dizer transversalmente isso que a gente não consegue dizer no direto, no reto. Então, no livro dos nossos desacontecimentos, tem um momento, seguindo um pouco essa vertente, né, tem um momento em que eu adoro aquele capítulo, que é o capítulo da novela com a empregada. Ela tem um capítulo que vai aparecer a descoberta do poder do contar. Eu vou achar aqui. Se chama Novela de Rádio. Então, a narradora Eliane aqui diz que da porta da cozinha minúscula ela vê na cozinha a empregada aos prantos, chorando copiosamente, né, fungando, desesperada. E ela pergunta, né, bom, mas por que ela está chorando assim? E ela diz, se trata das desventuras de uma mulher linda, doce e loira, que é amada por um homem belo, forte e corajoso. Alguém bem malvado tenta separá-los, e por isso ela chora. E ali vem essa narrativa nesse momento, a menininha descobre que o poder da palavra contada. Quer dizer, o que é isso que faz a empregada chorar? Uma empregada que até era meio ríspida com ela, não era uma figura, vamos dizer, muito acolhedora, mas que nesse momento do contar dessa função da novela, ela se encontra e se dá conta de que ali tem algo muito poderoso, que é o fato de que aquilo que é contado pode produzir algo extraordinário. Então, o choro da empregada era um outro choro. Ela se dá conta de que a empregada queria ser essa moça apaixonada pelo homem corajoso e que chorava as desventuras, né, da trama da novela. Nesse ponto, no livro, ela então anuncia que a novela permanecia ali como um laço possível, né? Algo de extraordinário acontecia com as pessoas quando elas ouviam histórias. E esse capítulo vai até o ponto onde ela diz: foi aí que comecei a me tornar uma escutadeira que conta, e conta para contar. Então, vai desse momento, dessa forma, vamos dizer, do encontro com a novela. Depois tem um outro momento que eu gosto muito, que é quando se dá aquela inversão, onde há a descoberta da leitura, onde ler e está dentro da narrativa da leitura é que é a parte da vida real, e o resto é o resto. Todos nós que, de alguma forma, amamos os livros, né, temos essa sensação da inversão, em alguns momentos, de se poder estar tão dentro de uma história, ou das histórias, que aquilo é que conta. E aquilo é que faz, né, o principal. Ela vai passando, então, por esse momento do encantamento com a leitura. Depois tem um tempo de casulo, né, que tem o lançamento do primeiro livro, um tempo de casulo onde nada é escrito. Até que isso venha a desembocar muito tempo depois, quando ocorre também já o trabalho com a narrativa das pessoas comuns. Aí tem algo das pessoas que tu dissesse agora, né? Como se fosse a situação de poder tirar o extraordinário, mas da vida comum. Não são histórias espetaculares. É ao contrário, é poder dar voz aos esquecidos, aos invisíveis, a esses que estão, de alguma maneira, à margem, e que dali se pode recolher uma partícula do singular para que isso possa fazer a experiência. O Freud, naquele texto dele, Mal-Estar na Cultura,
que é um texto também grande na história do século XX, acho que muitos de vocês conhecem. Ele vai falar que o homem carrega um mal-estar. Esse mal-estar pode vir pela natureza, da qual nós não temos como dar conta, do corpo próprio, que é a decadência do nosso corpo, e também da relação com os outros. E que nós temos que andar pela vida através e suportando esse mal-estar. Não se tem como eliminá-lo, mas fazer algo a partir disso. E a escrita é uma das formas de poder fazer algo com o buraco, com a fenda que se carrega e, de alguma forma, vamos dizer, quanto mais se pode suportar e carregar junto o buraco, mais se pode, de alguma maneira, viver. Eu acho, aqui no livro tem um momento muito forte, que é a questão do início dos túmulos. Essa é uma parte contundente, onde ela diz, desde o início, o mundo doeu em mim. Eu quase morria todo o tempo. E tem uma passagem que é a Eliane pequena, indo com a mãe, que levava os filhos ao cemitério, ao encontro do túmulo da irmãzinha que tinha morrido com poucos dias. E aqui aparece a narrativa da menina e do pavor que era a sensação de que ela devia chorar, sofrer pela outra, mas, ao mesmo tempo, ela estava feliz de poder estar viva, de ela estar desse lado e não do outro. Mas, ao mesmo tempo, vinha uma fantasia terrível que produzia insônia, que poderia, em algum momento, haver uma troca entre essas meninas e que, de alguma forma, a viva seria a irmã e ela teria que ser a morta. Como tem essas coisas fantasmagóricas na infância também. Como a gente não se dá conta, às vezes, de aquilo que é muito separado e reto para os adultos, para as crianças é uma mistura. A gente está no território do estranho, muitas vezes. Ou da nuvem, como diz o Walter Benjamin, né? As crianças entram nas palavras como nuvens. Os adultos têm uma noção da palavra e as crianças vão fazer uma composição com uma parte ou com algo que elas entendem. Então, elas estão transitando na nuvem. O livro do Paul Auster, Diário de Inverno, eu tenho me encontrado com ele, e ali também tem algo da memória, Diário de Inverno, onde o Paul Auster vai falar das suas memórias a partir das incidências sobre o corpo. Então, as cicatrizes, os machucados, as pequenas alegrias, o momento em que ele vê o pênis, a cabecinha do pênis como se fosse um capacetinho de bombeiro, e ele queria ser bombeiro. Então, vamos dizer, toda a trama é desse encontro do corpo com a palavra. Como isso, de alguma forma, eu acho que tu traz muito nessa dimensão da infância, que é uma dimensão mágica e diferente. Ao final desse capítulo, tu colocas... Deixa eu encontrar aqui. Esse capítulo se chama O Túmulo Morto. E ela termina a partir da questão da insônia, né, de se batendo nas paredes do berço, as fantasias de tornar-se a morte definitiva, eu veria a outra crescer no meu túmulo. E ela termina com uma palavra, que é eulápide. E essa palavra está quase como um nome próprio ali, no fim do capítulo, né? Eulápide. A partir disso, então, as coisas vão se desdobrando aqui no livro, as memórias que vão surgindo, a relação com o feminino, com a questão dos jardins furiosos das mulheres da família, que parece quase alguma coisa também perto do corpo. Essas mulheres que plantavam jardins furiosos e, ao mesmo tempo, estavam confrontadas com a vida de papéis de cimento da cidade pequena. Um contraponto entre como, na cidade do interior, alguns papéis ficam atribuídos e se, de alguma forma, engessam o feminino, as pessoas, não só as mulheres, mas aqui, em especial, as mulheres. E, do outro lado, algo desses jardins florescendo furiosamente. Então, aqui tem o feminino, tem a gravidez, enfim, tem todo um desdobramento, né?
acho que nessas duas vertentes, o poder contar, ler, ouvir e então fazer a própria escrita e, de alguma forma, fazer o suporte dessa relação do corpo com a linguagem, onde se trata de atravessar carregando buraco, compõem, vamos dizer, são fios importantes do emaranhado dos meus desacontecimentos. Queria encerrar só lembrando também uma outra passagem do Manuel de Barros, que é onde ele faz uma pequena narrativa que ele chama Desobjeto. E também tem a ver com esse movimento desacontecimentos. Ele conta de um pente que ele encontra perto ali de uma árvore, na beira de um riachinho. E o Manuel de Barros diz, né, que ele sempre se ocupou dessas coisas pequenininhas, né, do chão, essas coisas que as pessoas não dão muita bola, e não dos grandes feitos, dos astros e das coisas celestes. E ele diz que ele vê esse pente, e que esse pente já era um pente que não tinha mais a sua função, ele estava meio desmanchado, ele já não tinha mais o cabo, os animaizinhos já tinham feito muito xixi, a cor já estava ficando verde, e ele já se parecia com uma folha dentada. Então, tinha algo novo nesse pente que se desfazia. E aí ele, então, faz essa crônica falando dessa coisa nova que surge também na ruína, naquilo que justamente se destrama, faz desobjeto, faz desacontecimento. E eu acho que, Eliane, tu faz aqui esse surgimento do novo na narrativa, quase como, vamos dizer, na parceria com o Manuel de Barros, né, que trama o novo, vamos dizer, nesse trabalho do desfazimento. Então, te agradeço muito o teu livro, a tua escrita.